Bom dia, pessoal. Realmente queria agradecer bastante ao convite de estar aqui, ver bons rostos, né, Paulo? E eu acho que a ideia, eu queria só comentar, Valério, obrigado pela apresentação. Acho que você mandou bem nessa questão, no sentido de que a gente não pode simplesmente digitalizar. Eu já cheguei a falar assim, 1000 objetos desorganizados vão virar 1000 arquivos digitais desorganizados. Você tem dois problemas agora, né? Eu acho que a gente vê isso bastante, infelizmente, mas felizmente a gente está vendo transformação. E isso é muito legal de ver. Eu acho que a gente tem crescido muito no Brasil nessas questões e tem muito a caminhar ainda. Então, eu vou fazer uma palestra, eu vou ter muita informação aqui, não precisam fotografar, se alguém quiser, depois eu posso passar por e-mail, também vai estar disponível na internet. Bom, essa ideia de photo finish, a gente já vai chegar nela, mas eu principalmente vou falar dessa questão do nativo digital, ou nato digital. Está uma certa briga qual que a gente mantém. A gente usou essa tradução de nativo, mas todo mundo fala nato, então talvez ele acabe ficando como o uso comum, mas o conceito de que esses materiais analógicos são extremamente importantes, mas eu não vou me ater a essa questão. E é óbvio que a preservação de materiais analógicos são super importantes, mas a produção de documentos que nascem digitalmente, que não têm um representante analógico, eles, de certa forma não, eles são muito mais frágeis em termos da sua vida, da durabilidade, do que o material que é tangível. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que pensar. E é difícil realizar isso. A gente vai tentar ver um pouco algumas das questões. Eu vou só voltar para o século passado, né? E eu acho que tem dois contextos interessantes. Faz tão pouco tempo o século passado, mas, por outro lado, é tão longe de nós, né? No século passado, a gente mal tinha internet, né? A gente mal tinha um monte de coisas que hoje a gente tem. E eu vou para a primeira imagem digital, que foi um escaneamento em 57. E o que me interessa dessa imagem é que o Russell Kirch, essa é uma foto do filho dele que ele escaneou, ele fez esse escaneamento e gerou essa imagem rudimentar com quadriculados, que depois a gente veio a chamar de pixel. Na época não era conhecida como pixel. E é uma imagem de baixíssima resolução, né? Tinha 176, é isso? Por 176 pixels. E ele veio em 2010, acho que foi, pedir desculpas para o mundo e dar meio uma bronca também. Porque ele criou uma coisa ruim, que eram esses quadradinhos, e a gente ainda faz fotografia digital com quadradinho. Né? Quer dizer, a gente seguiu esse modelo meio burro, né? Que um mundo tão orgânico e tão dinâmico vira um bando de quadradinhos, apesar de serem cada vez menores. Então, a gente não os vê, tá certo? Mas é importante entender que esse pixel, provavelmente já existem estudos de tentar desmantelá-lo, não virar mais quadrado, e provavelmente não vai ser mais pixel, e com certeza não vai ser mais digital. Então, a gente vai ser da era que se discutia a preservação digital. A gente vai estar movendo para outras eras de coisas mais orgânicas, mais parecidas com nós mesmos, provavelmente, enfim. Então, é importante ter esse contexto, né? Porque a gente lida com o digital, com o pixel, como se fosse uma coisa permanente, que existe na nossa vida e sempre vai existir. E é legal pensar que isso muda rapidamente. A primeira câmera digital, né, é boa para fazer selfie, né? Foi criada por um pesquisador da Kodak, um engenheiro, e realmente era uma geringonça, né? Quer dizer, mas a ideia dele, isso foi baseado num CCD que foi criado um ano antes. Ele criou um protótipo funcional que gravava uma imagem numa fita magnética. E os dados são incríveis, né? Quer dizer, demorava 23 segundos para produzir uma imagem em preto e branco. Cada fita cassete guardava 30 imagens. Essa era a capacidade, né? E depois isso podia ser transmitido numa tela de TV. Curiosamente, também foto do filho, né? Quer dizer, a primeira imagem, foto do filho, e a primeira câmera, também foto do filho sendo reproduzido. A Kodak não acreditou, né? Eu acho difícil, né? Olhar um negócio desse e achar que isso tem futuro, né? Como sendo uma tecnologia que poderia virar o que virou hoje, né? Em século XXI,
isso é um recorte de uma propaganda em 2001, quando eu morava em Rochester, Estados Unidos, e eu lembro claramente vendo isso e ficando um pouco revoltado, porque eu fotografava muito filme nessa época, e a propaganda fala isso, tipo assim, filme, pô, cara, a era de 1900 era muito divertida. Então, tipo, se você faz filme hoje, você é do século passado, velho, né? Você é sucata, né? A gente não usa mais filme. A nova geração está trabalhando com algo muito mais interessante, que é esse digital. Então, um movimento da indústria para empurrar isso cada vez mais. E aqui vem o Photo Finished, que é uma outra propaganda que aparece 3 anos depois, ou 2 anos, na verdade, 2003. E o que eu mais gosto é ter um trocadilho para quem entende um pouco inglês. Photo finishing é fotoacabamento em inglês. Então, você manda para um laboratório fazer photo finishing. Então, você leva seu filme, eles revelam e te imprimem as fotos e te entregam isso. Photo finished é foto acabada, acabou. Né? E acabou a fotografia. Todos os filmes estão numa lata de lixo e em cima o texto, por que eu vou confiar as minhas imagens para uma tecnologia velha de 140 anos. Né? A gente está com algo extremamente novo, incrível, que é o digital, e com certeza todo o digital produzido em 2003 não deve ter sobrevivido, de muita gente que fez digital, que já estava no início fotografando, talvez esse material não tenha sobrevivido. Os filmes sim, os negativos sim. Então, vamos passar rapidamente olhando alguns dados, porque acho que isso ajuda a gente a situar um pouco algumas questões que eu vou mostrar mais para frente. Esses são dados de uma virada importante. A gente tem uns picos. Isso aqui é o meu laser. Aqui. A gente tem câmaras de filme que, quando tem a virada do século, começam a cair e, literalmente, em 10 anos, vai de produção para zero. Você praticamente, acho que tem pouquíssimos fabricantes que produzem uma máquina zero que pode ser utilizada como filme. A mesma coisa acontece com a produção de filme, também acompanha isso. E a gente tem, ao oposto, um surgimento de câmeras digitais que substituem isso, né? Esse cruzamento. Né? E é curioso que um dos CEOs da Kodak, que é o Daniel Karp, em 2000, anunciou que a Kodak iria continuar dando apoio ao filme bem adentro do século XXI. E o bem adentro durou, tipo, 5 anos. Então, é curioso, né? Eu lembro claramente, bem adentro, o que quer dizer bem adentro, né? Quantas décadas, né? Enfim. Então, essas mudanças são muito importantes, e a gente vê que a gente tem uma queda aqui na câmera digital, e aqui a gente tem um outro gráfico mostrando as compactas, esse cinza analógico simplesmente some e tem um aumento de digital e começa a diminuir porque ele vai sendo substituído por câmeras em celulares, pelos celulares com smartphone. Né? E o smartphone começa, em 2005 principalmente, começa a ser a câmera fotográfica. E a gente tem, então, aqui esse gráfico ampliado, o número é estratosférico, né? Aqui é máquina, aqui é digital, aqui é celular, em termos de quantidade. E a gente tem hoje, esses são dados recentes, né? No Brasil, mais ou menos, se tem uma estimativa de um smartphone por habitante. Isso não significa que cada habitante tem um smartphone, mas em termos de numéricos, a nível mundial, a gente está em 35% da população. A gente sabe que isso não é necessariamente distribuído de forma igual. Né? A gente tem regiões no mundo onde ainda não tem acesso à internet e tem dificuldades desse tipo. Mas esses números impulsionam uma mudança muito grande na produção de imagens. Então, vamos olhar alguns gráficos. Se a gente pensa no começo da fotografia, o primeiro processo prático foi anunciado em 1839 e já começou, no dia seguinte, as pessoas podiam sair, comprar equipamento, começar a produzir daguerreótipos. Isso era um kit que era pronto. Você já tinha em 1840 muita gente produzindo fotografia, mas talvez tenham se produzido alguns milhões de daguerreótipos nos Estados Unidos, alguns milhões na Europa, talvez, esse número não é enorme. E a gente tem alguns saltos, né? Você vê que aqui ele pula de 3 milhões para 50 bilhões. Né? Esse gráfico aqui não é bem proporcional, isso aqui seria praticamente zero.
Então, quando chega em 60, começa a ter um pequeno aumento nessa produção. Quem é um pouco da minha geração pode lembrar que a Pentax lançou uma máquina muito importante, que era a Spotmatic, que popularizou a fotografia, e cada pessoa de classe média, de forma geral, tinha uma máquina, tinham filmes aparecendo cada vez mais, filmes coloridos, slides, teve um grande boom, que aconteceu de novo na década de 80, começa a ter essa subida, e quando chega aqui em 2000, um pico. Surgimento do digital. Né? Tem um grande aumento de produção, quer dizer, isso aqui vai subindo, e a gente vai ter esse gráfico que simplesmente explode em termos de número de fotografias produzidas mundialmente. Então, se em 2000 a gente atinge 80, 100 bilhões, estimativa de fotografias produzidas no mundo, em 2015 a gente já atingiu 1 trilhão de fotografias sendo produzidas no mundo. Tudo que é tipo de fotografia sendo produzidas no mundo. E em 2017, estimativas de que a gente já tenha atingido 5 trilhões de fotografias, com um crescimento anual de 1 milhão por ano, ou talvez um pouco mais. Então, esse gráfico poderia ser algo assim, como em 2020 a gente produziu 8 trilhões de fotografias no mundo. Então, o que significam esses números? Né? O que é? E acho que é um pouco pensar isso que a gente quer tentar entender. Né? Uma das coisas que eu queria propor aqui é como que eu visualizo 8 trilhões de fotografias? Né? Quanto tempo demoraria para ver 8 trilhões de fotografias? Me dá um número, alguém do auditório. Você tem a tarefa de visualizar 8 trilhões de fotos. Quanto tempo isso vai demorar para ver? Vamos lá, gente, por favor. 3? Alguém dá mais? Mais que 3? 20. Anos-luz. Ok? Está falando de anos-luz. Eu estava pensando sobre isso, eu fiz uma pequena matemática e vamos imaginar que você poderia olhar uma foto por segundo, que acho que é um tempo assim razoável para você olhar. Então, tipo 1001, 1002, você está flipando, né? 1003, não está sendo super rápido, mas está numa velocidade. E você vê 60 segundos por minuto, você descansa 10 minutos cada hora, porque, deve, né? O olho não aguenta. E você trabalha 7 horas por dia, porque também é um trabalho puxado, né? Vai cansar a visão, e você trabalha 20 dias por mês, e você trabalha 11 meses por ano. Em um ano, você vê 4.620.000 fotografias. Em 10 anos, 46. 100 anos, 462. Em 1 milhão de anos, 4,62 trilhões. Em 2 milhões de anos, você vê todas as fotos. Se não tiver mais produção de foto, você tem que pedir para todo mundo parar, porque você está contando as fotos. Você vai morrer antes disso. O mais importante é você deixar um bilhete onde você parou de contar. Não pode esquecer, porque depois ninguém continua. Bom, é claro que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e você também não as conhece todas e a gente também nunca vai as conhecer. A gente vive em nichos, a gente conhece nichos de pessoas. E a gente acha aquela história, o mundo é pequeno. Não é, né? O nosso mundo que é pequeno, de relações. E, de forma geral, a gente também não vai ver todas as fotografias, mas é importante ter o que a gente vai preservar disso tudo. Eric Castles, um holandês, tem uma exposição muito interessante, onde ele imprime 1 milhão de fotografias, que na época que foi feito esse trabalho era o que era postado no Flickr em um dia, e ele põe numa área expositiva e você caminha por isso. Né? E é muito diferente ver essa materialidade de 1 milhão de fotografias, o que representa isso, e isso é postado em um dia numa rede social. Né? E é claro que tem camadas, você não vai ver nada disso, você vai piscar em algumas coisas aqui e ali, e embaixo disso tudo tem tanta coisa que estão perdidas e soterradas, invisíveis nisso.
numa discussão com Grant Romer, que é um dos grandes conservadores de fotografia, um dos pioneiros na preservação fotográfica, a gente estava discutindo essa questão e eu achei ele realmente uma pessoa muito interessante. Ele escutou e ele falou, pois é, espera um pouquinho, foi lá na prateleira de livros e puxou o Dictionary of Photography, dicionário de fotografia do Jordan Wall. Ele tem a primeira edição, eu só tenho a 10ª edição. E é um dicionário. E na letra F, ele foi lá e leu para mim. Esmaecimento, que é fading. Né? O pior de todos os males. Deixa eu chegar mais perto para ler. Para quais... Eu vou ler aqui, né? O pior de todos os males, para quais boas ou interessantes, negativos e cópias estão sujeitos. Mas em muitos outros casos, um benefício para a humanidade. Né? Então, em 1904, deixa eu ver quando que é a primeira edição, acho que é por aí, 1904 ou 1905, ele já diz isso. Né? Já tinha problema de preservação de foto, tinha um boom da câmera Brownie produzindo muito negativo, muita foto, qualquer um podia fotografar, aquela Kodak, aquela que até mulher podia fotografar. Né? Tinha meninas fotografando, enfim, que agora qualquer um fotografa. Você aperta o botão, a gente faz o resto, etc. As pessoas começaram a fotografar. E tinha problema de preservação, não se sabia muito ainda como preservar material fotográfico também. E meu timer foi embora. E a gente sabe, só voltando, que a gente não tem que preservar 8 trilhões de fotografias. É importante entender isso, acho que é a mensagem aqui. A gente vive uma sobrecarga de imagens, mas a gente diminuiu a impressão. Quando você mandava um filme para revelar, vinham as cópias. Muitas vezes as cópias sobreviviam, os negativos não. Mas se tinha registro, né, daquilo que você fotografou. Hoje a gente não imprime. A gente deixou de imprimir. As imagens existem nessa nuvem, estão em tudo que é lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Quando a gente celebrou 80 anos da minha mãe, todo mundo juntou, a gente tinha um painel com todas as fotografias. Foi lindo de ver, preto e branco, daí década de 50, PB, de 70, 80, algumas fotos de cor, já esmaecidas, né? Piores até de qualidade. Quando chegou em 2000, isso foi em 2014, quando chegou em 2000 acabou, não tinha mais foto. Todo mundo tem foto, mas está no HD, está não sei onde, está etc. Mas não tinha nada para ver. Né? Eu gosto dessa referência do Gabriele Chiesa, o italiano. Ele mostra um daguerreotipo à esquerda, uma pose, uma buona. 12 poses com filme, 6. Filme de 36 poses, 6 boas. Cartão digital, 3.000, 6 boas. Né? Então, a gente produz muito, mas não necessariamente a qualidade disso significa um aumento, a quantidade. Se a gente analisar, isso é um dado de 2015, as bibliotecas mundiais, o Facebook hoje é uma das maiores, e um dos maiores acervos de fotografia, né, e de fotografia digital é a Biblioteca do Congresso, que na verdade é essa coisinha aqui, daí tem Instagram, Flickr e daí Facebook. Então, as redes sociais hoje representam nossos grandes acervos. De certa forma, tudo está lá. As nossas instituições, de forma geral, não conseguem competir em termos de guarda com essas redes. Eu acho isso curioso, porque eu só citei aqui, quando eu estava pesquisando para essa palestra, a CNN, em 2015, estimou que tem 6,5 bilhões de fotos de gatos na internet. E gato é a coisa que mais tem na internet, por curiosidade, estatisticamente falando. Né? Daí achei interessante, fui pesquisar um pouco mais, estima-se que tem 600 milhões de gatos no mundo. E talvez só 200 milhões são domesticados. Então, de 200 milhões de gatos, tem mais ou menos 6,5 bilhões de fotografias, né, dessa relação. E será que a gente precisa preservar tudo isso? Né? Isso faz parte desse Big Data que a gente vai comentar um pouco. Né? Então, a princípio, eu diria que a gente não vai preservar a fotografia digital. Ela é efêmera. Ela não é feita, na verdade, para ser preservada. Ela é feita para... Ela mudou de função.
acabou a fotografia. De fato, a fotografia se modificou muito, né? Ela passou a ser outra coisa, ela passou a ser uma mensagem, de repente, você fotografa um prato de comida para mostrar para alguém que está comendo. Não é para guardar isso, né? Você tira uma foto para mandar para alguém, para compartilhar que você está fazendo aquilo ou aquilo outro, mas isso não é necessariamente para ser preservado. E talvez isso seja ok. Quando você fala com alguém no telefone, a gente não tem preocupação nenhuma, eu creio, de que isso seja preservado, de que aquela conversa seja registrada, ou de que o fato que houve aquela conversa seja documentado, nem que seja, eu conversei com tal pessoa tal dia sobre tal assunto. Então está tendo uma transformação importante que a gente tem que pensar e discutir o que significa isso, né? Eu gosto dessa imagem do lixão, é um lixão que foi desativado no lado de fora de Nova York, chamado Fresh Kills, né, em Staten Island, e me lembra muito o lixão, eu fotografei bastante em lixões. Todo dia chega um caminhão de lixo, vários, e vão despejando camadas. E me lembra muito essa questão das nossas imagens, todo dia tem mais, e vão soterrando as camadas. Talvez a gente possa tirar um cone dessa profundidade e extrair essas camadas e tentar ver, como a gente faz em várias pesquisas, tira cone de gelo e pesquisa o que significa isso, e tentar entender o que se passou nesses tempos. Mas a gente vai soterrando. E eu acho que as novas gerações lidam com isso de forma muito bem, porque não estão preocupados, nem conseguem lembrar o que viram semana passada. Porque amanhã tem mais, e depois tem mais, e depois tem mais, e assim por diante. Essas camadas sendo vindo em cima da gente. Uma psicóloga chamada Linda Henkel criou um conceito chamado the Photo-Taking Impairment Effect, quer dizer, o efeito de impairment, qual a tradução? É como se o fato de tirar uma fotografia te deixasse sem a memória daquele evento. Ela fez um estudo interessante, 2 grupos de alunos da mesma classe visitaram o museu, uns poderiam fotografar e outros não. E ela repetiu esse teste várias vezes com outros grupos, eles não sabiam como eles estavam sendo envolvidos num teste. Na semana seguinte, eles tinham que descrever o que eles viram naquela experiência. Os que fotografaram não conseguiam lembrar de nada do que eles viram. Pouquíssimos detalhes e tudo muito superficial. Os que não fotografaram tinham memórias muito mais precisas de detalhes daquilo que eles viram. E, de certa forma, a gente tem isso, né? Quer dizer, a gente passou nossa memória para o Google, a gente passou nossa memória para os dispositivos, a gente passou para o celular, né? A gente não sabe mais o telefone de ninguém, né? Todo mundo brinca com isso, porque está tudo guardado em algum lugar. Mas se você perde essa referência, você também não tem mais essa conexão com essa memória. Tem 3 artigos super interessantes que foram feitos pelo Globo, uns 5 anos atrás, que acho que são super importantes quando a gente pensa em preservação de fotografia digital. Aqui a Camila não tem fotos de infância, ela veio do Nordeste, os pais eram pobres, não tinham acesso à fotografia na época da analógica, era caro, ela não tem nenhuma fotografia da infância dela. Ela tem uma câmera celular, um celular com câmera, e ela tem 2 filhas, e ela fotografa de monte essas filhas, porque ela está super contente de poder documentar a vida dessas filhas. Onde vão parar essas fotos? Será que essas filhas também não vão viver o mesmo problema quando crescerem? Vão falar que eu também não tenho foto, porque a minha mãe fotografou numa tecnologia e depois, não, sei lá, perdeu o celular, foi tudo embora, não tinha onde guardar, guardou em algum lugar também, foi embora e assim por diante. Essa é uma outra matéria, também interessante. Essa é a Rose, do lado direito, é a neta da Tereza Martins, que é uma xamã guarani. A xamã guarani nunca tinha sido fotografada, mas está sendo fotografada pela neta. E é muito legal isso, não sou eu que estou indo lá fotografar, é a neta que está fotografando a avó, né, documentando. Eu gostaria de preservar isso,
Isso, para mim, é um documento importante, esse tipo de documentação, né? A gente vive uma mudança também importante na fotografia, que no século passado eram sempre os europeus brancos, entre aspas, que saíam pelo mundo para fotografar e mostrar como o mundo era para as outras pessoas. A gente não precisa necessariamente mais disso, ter uma reversão. As pessoas podem se documentar e fotografar suas realidades. Isso é uma importância em termos do documento que a gente cria. A gente corre risco de perder essa documentação. E essa é uma história incrível, porque esse pescador de Paraty fotografava tudo com uma câmera celular e mostrava para todo mundo, para mostrar que, de fato, era verdade, aquele peixe que ele pegou, aquelas histórias, né? Um dia, a câmera caiu do barco e foi tudo embora, e sobrou só essa foto que tinha sido impressa. Então, é uma história interessante, porque a gente volta para a materialidade do objeto. Está impresso e isso dá para guardar. E isso não precisa de nenhum intermediário para ver, né, essa fotografia. Então, a gente pensa que quando a gente fala de objetos, que são os negativos, as fotos, a gente está preservando objetos. Quando a gente pensa em fotografia digital, a gente está preservando informação. E eu até gosto de mostrar isso, porque eu construí essa imagem, acho que em 2010, e esse material que está aí é super obsoleto já, né? A gente olha para o tipo de celular, disquete, cartão, é tudo super... Nada que está aí eu estou usando mais hoje, né? Então, esses dispositivos de armazenamento, eles não têm importância, né? A informação que está aí dentro que eu preciso preservar, os dados digitais que eu preciso preservar. Aqui, não, o objeto também carrega informação. Se eu preservar o objeto, o papel, o negativo, eu preservo a informação. Eu carrego isso por séculos e a gente sabe fazer isso direito, né? Aqui é um exemplo interessante na Cinemateca Brasileira, que 60 anos depois que as fotografias foram feitas na década de 50, da TV Tupi, antes de ter videotape, quer dizer, a TV Tupi existiu 10 anos praticamente sem, tudo ao vivo, não tinha gravação. Mas tinha um fotógrafo que produziu quase 1.600 fotografias em formato 6x6, belíssimo, que fotografou a TV Tupi. E isso ficou enterrado, ninguém viu esse material. Em 2000 e pouco, esse Davi José Lessa, que foi o primeiro, ele atuou no Sítio Pica-Pau Amarelo, como criança. O irmão dele fotografava, porque levava ele para a TV, que ele era pequenininho, aproveitava e fotografou e começou a virar fotógrafo da TV. E ele um dia era professor da USP e tal, e foi visitar o irmão. Você tem aqueles negativos? Daí o cara tirou uma caixa debaixo da cama com esses negativos, estavam lá há 60 anos, em ótimo estado, e a gente tem esse material. Como que eu vou tirar isso debaixo da cama daqui a 60 anos e tentar pegar o que está aí dentro? Eu não vou conseguir, né? Eu não tenho essa mesma relação. Então, a gente está discutindo duas questões de um armazenamento mais estático, que a gente chama, que é a guarda de objetos. Depende muito de uma climatização, essas questões de controle ambiental, embalagens, etc. E um armazenamento muito mais dinâmico, que é da questão digital, do lado direito. Duas publicações importantes que estão em português, o Dilema Digital 1 e 2. Eu acho que eles colocam muito essa questão. Armazenar objetos é um processo mais estático. A gente chama em inglês de store and ignore, armazenar e ignorar, porque é meio isso, eu não preciso ir lá todo dia ver se está ok. Eu posso ficar tranquilo. Eu controlo a manutenção não está tendo infestação, não está tendo a controle da temperatura e umidade, está ok, o objeto está bom. No caso do digital, é mais dinâmico e é muito mais caro. Acho que isso é um dado importante, né? Acho que não se sabe hoje, é difícil mensurar. Tem gente que fala que é 10 vezes mais caro, o próprio estúdio, os estúdios de Hollywood calculam em 10 a 12 vezes mais caro guardar dados digitais, isso está no primeiro estudo. Então, não é o dobro do preço. E quando você coloca, né, Valéria, que assim, digitaliza, né, e aí? Né, quer dizer, claro, você digitaliza, tem que fazer preservação digital disso, continuamente, sempre.
senão você perde. E isso tem um custo. Então, é um gerenciamento contínuo desse material. E preservar fotografias de ativos digitais é sobre preservação de dados digitais. Entra num outro universo. Tá? Eu não vou falar especificamente, que a gente tem esses 2 dias, vão ter várias conversas sobre preservação digital, mas é isso, a gente tem que estar pensando sobre o gerenciamento contínuo, sobre modelos de preservação digital, de dados digitais. E daí entra tudo, não é mais só fotografia, né? Tudo que é gerado digitalmente entra nesse bolo da preservação digital. Né? É uma nova era que a gente tem que considerar. Mas é fácil. Tá? Em 2008, David Garrett, que é o inglês, falou isso. É muito fácil, é só ter muito dinheiro para sempre. Né? É só isso. É muito tranquilo, ainda mais para nós, nossa era. Não é um problema, né, Paulo? Tranquilo, né? É só dar a conta do banco lá e fica chovendo e está tranquilo. Né? A indústria vende um pouco essa ideia da nuvem. Põe na nuvem, é preservado. Armazenamento. Não é armazenamento. Armazenamento é um pequeno pedaço do custo. Né? A gente tem que ter catalogação que vem já prévio, né? Quando a gente está trabalhando com o original analógico, ou mesmo quando é nativo digital. Metadados tem que verificar, tem que validar, são formatos, migração, análise, tem que preservar, tem que fazer backup, tem que dar acesso. Né? Porque também, se eu tenho um monte de coisa guardada, para quê? Se ninguém sabe que existe ou não é usado para nada. Tem que pensar que isso vai ser reutilizado, fixidez, que ele permanece a mesma coisa. Um outro estudo que é bastante interessante, que a gente chama de Blue Ribbon Task Force, que foi feito nos Estados Unidos, 2008, se não me engano, fala sobre uma economia sustentável para o planeta digital. Quer dizer, o que é sustentável? O que dá para pagar? Né? Não dá para pagar tudo. Quem que vai pagar também é uma boa pergunta. Né? Isso é importante entender. Quem que está pagando isso? Né? Isso tem um custo. Então já se começa a falar que, eu acho essa a primeira frase importante, né? Ser uma demanda muito bem articulada para o acesso de ativos digitais, quer dizer, para você poder usar, não tem muita oferta de serviço que justifique a preservação. Então, o acesso é super importante quando a gente pensa nesses materiais. Um outro pensador americano interessante, chamado David Rosenthal, que criou em Stanford University esse negócio chamado LOX, se alguém já ouviu falar, ele acredita fielmente que a gente não tem como pagar por isso tudo, né? Obviamente a gente não tem. Então ele fala umas coisas interessantes, eu gosto de ler isso. Temos que jogar coisas fora. Decidir o que deve permanecer e o que jogar fora tem um custo, certo? Porque alguém vai ter que fazer, é tempo. E tem que ser alguém que está pensando sobre isso. Não é tipo, pega aquela metade e joga fora. Não é isso, né? É decidir o que vai ser jogado fora. Ignorar o problema traz o custo de manter ou perder os dados. Lidar com o problema traz o custo de decidir o que manter. Podemos viver o dilema de não ter como custear nenhum dos dois. Que acho que é um caso interessante. Devemos pensar com mais cuidado sobre a geração dos dados, o que também tem um custo. Porque, para você reeducar as pessoas sobre a geração de dados, isso exige também conversa, treinamento, fluxos e etc. Isso tem um custo. E eu comecei a pensar sobre essa questão de custo, né, de apagar coisas, e depois vocês podem olhar isso com mais calma, mas, grosseiramente, a matemática está certa, tá? Eu vi muito. Mas se você tem uma câmera, que é uma câmera de boa resolução, tá, hoje, que faz um arquivo bruto RAW de 50 megapixels, é uma câmera de, 50 megabytes, é uma câmera de 50 megapixels, grosseiramente. Tá? E se você contrata um editor de imagens a um salário de R$6.000 por mês, tá certo? E ele trabalha 150 horas por mês, ele ganha R$40 por hora. Se ele consegue remover uma foto a cada 10 segundos, quer dizer, ele está olhando uma série de fotos e fazendo uma remoção, custaria mais ou menos R$120 para apagar 1.000 fotos e custaria R$22 para guardar 1.000 fotos. É mais barato armazenar do que remover.
É maluco isso. E, se eu piorar esse cálculo, se eu estou pensando em JPEGs, que é muito caso, esse cálculo piora, custaria ainda R$120 por hora para minha pessoa, mas custaria R$2,25 para armazenar esses 1000 JPEGs. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre essa questão, né, desse volume, o que significa isso. E eu acho que por isso que o David Rosenthal fala, a gente tem que parar na produção, né, a produção que tem que ser reduzida ou pensada melhor, né, do que é gerado de dados digitais. A Maíra Mendonça é do México, e eu vou ler isso rapidamente, porque acho que é crucial para a gente pensar essa diferenciação. Ela fala, em primeiro lugar, eu faria uma distinção entre imagem e fotografia. Hoje em dia, todos somos fazedores de imagens, já que uma grande quantidade de população mundial tem acesso a uma câmera em um dispositivo móvel, em smartphones. Mas isso não quer dizer que todos somos fotógrafos, ou que tudo que a gente produz é fotografia. A fotografia, para além da câmera, implica um ofício e, sobretudo, uma intenção. A função social da imagem se cumpre a poder compartilhá-la com um público cada vez mais amplo, produz milhões de imagens diariamente publicadas nas redes sociais. No entanto, em termos de fotografia, apenas algumas transcendem a proposta visual de quem gera essa imagem. Então, é curiosa essa distinção, porque a gente poderia pensar numa proposta de divisão. Tá? E isso é uma coisa que eu estou propondo, não sei, eu vou refletir em cima, não sei, a gente podia dividir a fotografia. Vamos pensar em imagens. Imagens é tudo que está online, nas redes sociais, é o Big Data, né? Tudo que está disponível, que é publicado. A gente pode pensar em fotografias que são criadas com intenção, que podem estar em revistas, jornais, também em redes sociais, mas produzidas como fotografias, trabalhos autorais. E a gente pode falar em dark data. E dark data é tudo que não está acessível. Então, por exemplo, se você produz fotografia, mas ele reside, você guarda super bem, você tem três backups, um não sei aonde, não sei o que lá, tudo direitinho, mas não está em lugar nenhum, isso é dark data, eu não sei o que você tem, ninguém sabe o que você tem. Ele está guardado num lugar escuro que não é acessível. Quem vai preservar as imagens que estão online? Também é uma proposta. As mídias sociais farão a preservação? Não está no contrato. Se você lê naquele negócio enorme que ninguém lê, tá certo? Ali não diz que eles garantem que tudo que você posta vai ser preservado. O que você posta lá é um favor que eles estão te fazendo. Eles não te cobram por isso. Eles não te dão nenhuma garantia de que aquilo vai continuar lá. Então, obviamente, a gente não sabe também. Não é claro, não é publicado. É uma empresa privada. Não diz quais são os termos de guarda ou uso ou longevidade do que está sendo publicado ali. Sistemas de inteligência artificial, aplicativos, podem fazer data mining, quer dizer, extrair coisas da internet e talvez preservar de alguma forma, pode ser. Isso pode ser uma coisa que eu tenho pensado muito, da possibilidade de você pegar, por exemplo, algum tema que é interessante e tentar extrair isso e guardar, mesmo que você não tenha os direitos autorais em relação a isso, mas fazer uma preservação. E isso é tudo feito através de algoritmos. Né? Essa questão da inteligência artificial, são sistemas que fazem isso. Sistemas conseguem ver 8 trilhões de fotografias. A gente não. A gente vai ter que trabalhar com sistemas, a gente cria esses sistemas, a gente cria esses algoritmos. Não deixem de, eventualmente, eu gostaria que vocês assistissem isso, é muito interessante. A Joy Buolamwini tem sido uma defensora e uma pessoa muito importante, e tem um grupo de movimento falando sobre o viés algorítmico. Algoritmos não são neutros, eles são criados por pessoas. As pessoas não são neutras. Elas têm, às vezes, uma agenda que baseada no seu jeito. Ela discute, ela é negra, ela entendeu isso, que ela estava no MIT fazendo um mestrado, ela estava estudando reconhecimento facial. Ela não era reconhecida, ela tinha que usar uma máscara branca para ser reconhecida pelos programas de sistema facial. E, através do estudo dela, começou a perceber que mulheres negras, principalmente, eram muito pouco reconhecidas ou identificadas pelos sistemas,
Porque principalmente os sistemas eram alimentados, quer dizer, para um sistema entender alguma coisa, você tem que dar uma base de dados para esse sistema. Então você alimenta com uma foto de alguém e fala, homem branco, não sei o quê. O sistema aprende isso. Mas se você não dá um conjunto de dados heterogêneo que possibilita essa diversidade, o sistema não vai entender a diversidade. Não vai entender o que significa isso. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque os algoritmos têm por trás uma construção que é feita por pessoas, ou por sistemas ou empresas. E isso tem um viés que é importante a gente entender. Quem vai preservar fotografias que circulam online? As próprias organizações, talvez o jornal. Né? O jornal pode preservar as fotografias nativo-digitais que está produzindo. Né? O próprio autor pode fazer a preservação. Eu faço a minha própria preservação da minha produção. Ou a gente pode pensar em articulação de grupos com interesses em comum, cooperativas, que podem se organizar para preservar material do que fazem. Dark Data é uma caixa preta, não sei. Né? Porque são coisas que a gente nem sabe que existem. Né? Eu gosto dessa frase, né? O que vale seus dados? Como que pode valer o que você tem se você nem sabe onde está e o que é? Né? Então, existe um universo bastante grande, né, de dados, e isso aqui pode ser exatamente, por exemplo, um fotógrafo. A gente tem esse material do Fernando que fotografou a partilhado porque está ali, mas é possível que o novo fotógrafo que está fazendo, que produzindo digital, está guardado no HD, ninguém sabe. Ele também é dark data, como os negativos, de certa forma, foram, mas se ele, daqui a 10 anos, for descoberto, pode ser que esse material não esteja mais acessível, esteja corrompido, o HD esteja corrompido, não tinha backup para isso. Então, isso é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso, a gente tem que pensar juntos isso. Tá? Quem vai cuidar do quê? Setor público? Né? Museus federais, organizações municipais, estaduais, bibliotecas, arquivos, museus, universidades. Setor privado, institutos, fundações, terceiro setor, ONGs, coletivos ou indivíduos. Como que vai ser feito isso? Né? Quando a gente pensa em políticas, né, eu gosto muito dessa imagem, isso foi, tem uma expressão em inglês que é chamada trickle-down economics, que foi criada na era Reagan, que era a ideia de que você faz uma taxação menor para os ricos, porque eles vão ter mais dinheiro, portanto, vão investir em indústria, geração de emprego, já viram isso, né? Vão gerar emprego, vão tal, e não vão fazer isso não, entendeu? Mas e isso vai trickle down, quer dizer, vai pingar, né? Lentamente vai pingar, e vai chegar em todo mundo esse dinheiro. E aqui é um exemplo de um artista americano, o Steven Hansen, que fez uma imagem, um objeto tridimensional, mostrando um pouco essa relação, né, do dinheiro todo aqui, pingando e chegando, então, uma gotinha aqui embaixo. Né? E eu gosto de pensar isso porque quando a gente pensa em políticas, né, às vezes acabam sendo, assim, a nível superior, teorias, comitês, reuniões, documentos, no papel. Depois tem que implantar isso, né? E depois isso tem que virar uma coisa que nós que estamos ali com a mão na massa, que a gente aplica isso efetivamente, que é onde chega essa gotinha. Né? Eu penso muito que a Unesco, em 2003, fez esse documento, a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, isso está no site da CONAR, que é legal de ler, alertando o mundo que as questões digitais são muito importantes de serem preservadas. Todos os países assinaram, foram signatários desse documento. Nós vamos cuidar. Praticamente ninguém fez isso. Em 2015, um grande evento de novo da memória do mundo, relembrando os países sobre a questão da salvaguarda da memória digital e do risco de perda dessas informações em todas as áreas, todo o conhecimento. E, de novo, em 2019, a Unesco insistindo nessa questão junto com a Digital Preservation Coalition, falando sobre a questão da preservação digital, da importância disso e do risco de perda. Né? A gente fala muito em buraco negro digital, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Esse período que a gente ficaria sem informação.
Por que não pensar ao contrário também? Não sou contra políticas, mas a gente também pode pensar trabalhando do pequeno, do local e construindo para cima. Né? Em 2003, a Kenny e a Nancy McGovern são duas pessoas importantes também na área da preservação digital, propõem um pouco esse modelo. Né? Reconhecer, o problema é meu, do meu setor. Não é o diretor, ou o governador, ou o presidente, ou o ministro, sei lá, que vai resolver o problema. Eu reconheço que a preservação digital é uma preocupação local, eu vou agir, vou criar uma iniciativa local com a minha instituição ou meu departamento, eu vou consolidar isso. E daí eu vou institucionalizar isso e depois externalizar, quer dizer, eu vou criando uma coisa que vai subindo. Então é importante, acho que, entender que preservação digital não é uma empresa que vai te vender uma solução. A gente constrói a preservação digital. Eu estava conversando com o pessoal da Fiocruz, que estão fazendo um projeto interessantíssimo disso. E é isso, é um trabalho lento de construção. Não dá para chegar e está aqui, a gente aperta esse botão e ele faz preservação digital. Né? Rapidamente, algumas ações. Eu vou citar sobre captura. Né? Aqui é um exemplo de uma ONG em São Paulo que, quando era filme, tudo era ao redor do arquivo principal. Então, todo mundo fotografava, pegava o filme, devolvia para o arquivo revelava, o arquivo tem tudo. Quando virou digital, virou uma coisa maluca, né? Porque aí você tem esse fotógrafo, por exemplo, já tem o cartão, não precisa ir lá pegar o cartão, né? Então, ele já sai, fotografa e manda por uns e-mails de JPEG, porque ele está na Amazônia, não tem internet, tal, e daí o arquivo tem só os JPEGs. Os arquivos em alta se perdem. O JPEG vira o original. Começa a ficar uma maluquice. Ele mandou um pedaço do que ele fotografou, não tudo. Então, você começa a ter um arquivo cheio de buraco. Né? Aqui, esse cara guarda no laptop, porque ele não confia no arquivo. Ele faz o backup. Essas questões são complexas e gera essa dissonância, né, do que significa a documentação que está sendo realizada. A gente tem muita produção, porque não tem custo direto, quem fotografava filme sabe disso. Você pegou um trabalho, puta, tem que ir lá comprar filme, eu não recebi ainda, mas tem que revelar, mas ainda não recebi. Daí você vai, sabe, todo esse custo de produção. E também a grande capacidade de armazenamento. Né? Quer dizer, cada vez mais hoje é um pouco a história do pescador. Né? Ele tinha um cartão, cabia 6.000 fotos, ele ia fotografando. Né? Um dia perdeu tudo. A gente tem que ter uma mudança de cultura. Quem está produzindo tem que estar envolvido na catalogação, tem que descrever o que fez, tem que participar das decisões de processamento e tem que participar do ciclo de vida dos dados. A gente fala muito que o ciclo de preservação inicia na hora que um objeto digital é gerado. Né? Então, quem gera também tem que participar. Não é tipo, a gente vê um pouco essa história, né? Você produz e depois põe lá para o arquivo resolver. Né? Como se fosse empurrar o problema para frente. Quantidade é nova qualidade. Fotógrafo de casamento, eu vi umas histórias bizarras, né? Assim, o cara faz um orçamento e fala que vai fazer 1.000 fotos, a pessoa fica puta porque... não, mas aquele lá cobra a mesma coisa e faz 6.000 fotos. É bem melhor. Né? Então, assim, o conceito de que volume representa mais bem feito, mais trabalhado, mais fotografia, etc. Então, isso acaba virando um conceito de qualidade que é um pouco bizarro. Né? Esse é um estudo curioso, porque mais é menos, vou citar rapidamente. A Barry Schwartz foi provar uma calça numa loja nos Estados Unidos e a mulher perguntou, você quer calça lavada, pré-lavada, amaciada, não sei o quê, cano baixo, cano alto, não sei o quê. Tinha assim, variações, 300.000 variações. Ele resolveu experimentar todas, para ver qual que era ideal. Ele acabou escolhendo a calça ideal. Ele chegou em casa, botou a calça e falou, essa calça não é ideal. Então, a gente está cada vez mais com mais opções e cada vez mais insatisfeito com as nossas decisões.
Porque é difícil, é impossível tomar decisões por causa do excesso de opções, muitas vezes. Né? Eu acho que a gente acaba gerando uma certa paralisia ou decisões aleatórias. Se você tem 6.000 fotos de casamento e tem que editar isso, você vai fazer uma edição consciente? Ou vai fazer uma coisa do já que não tem tu, vai tu mesmo? Né? Porque a gente não tem condição de ter o tempo de sentar e poder triar isso e realmente fazer uma decisão inteligente em cima disso. Né? Acabei de ler isso recentemente, achei curioso, tem vários psicólogos discutindo a questão de pais que tiram milhões de fotos de seus filhos e estou começando a entender que isso pode ter um impacto muito negativo para as crianças que começam a se achar o centro do universo. A criança já tem isso, né, quando tem 2, 3 anos. Mas a ideia de que ela é a questão mais importante. E pensando como é importante as fotos serem de grupos familiares e não o selfie, né, a geração do eu, né, assim, da valorização do eu dentro desse contexto. A gente fala em slow food, um movimento crescente sobre a comida sustentável, na produção local, uma oposição ao fast food. Talvez a gente tenha que ter um movimento de slow image, né, de repensar o que a gente produz, o que a gente gera, o que a gente consome. Eu acho que isso é em tudo. Né? Não é à toa que tem interesses crescentes em processos fotográficos históricos, onde você fica horas para produzir uma imagem em vidro ou em um daguerreótipo, etc., que são extremamente difíceis de produzir em termos de relação com o digital. O Instituto Americano de Conservação lançou uns 5 anos atrás, de uma forma muito simples, mas é legal de ver, o que é preservar a fotografia digital. Usar formatos de arquivos sustentáveis, quer dizer, não usar nenhum formato de arquivo proprietário, isso é uma coisa importante na área de preservação digital. Organizar os dados digitais, quer dizer, ter metadados, catalogar, descrever, que também, se eu tenho dados digitais e eu não consigo achar, ele também não existe. Então, se eu faço uma procura em alguma rede, em algum lugar, e eu não consigo encontrá-lo, ele não vai existir. Ninguém vai ficar fuçando e procurando. Você não vai na internet olhando todas as páginas, procurando o que você quer, não é isso? Você procura por alguma coisa, por um textual, e aparece em páginas. Então, o que não está indexado e não vai aparecer, pode existir, mas, de fato, ele não aparece. Ele acaba sendo como dark data. Backup e migração, verificar, quer dizer, a questão da fixidez, e eles falam, importante, se possível, imprimir. Achei interessante, é a primeira vez que isso é citado. Né? Claro, ninguém está falando em imprimir todas as fotografias produzidas, de jeito nenhum. Quando o fotógrafo produz um livro, ele pode ter, sei lá, milhares de fotografias e o livro tem 200 fotos. Né? Então, a ideia é a gente imprimir material editado, selecionado, ter uma curadoria em cima disso e de ter pelo menos uma cópia em papel impresso. A gente tem sorte, quem lida com fotografia. Quem trabalha com vídeo não é a mesma coisa. Né? Não dá para imprimir vídeo. Filme, material audiovisual, som, são dificuldades, mas fotografia sim. Eu acrescentaria aqui a questão da difusão, porque, obviamente, se a gente tem um acervo digital, é importante que ele esteja fora do dark data e dentro de um fluxo de preservação digital. Só para encerrar, algumas coisas sobre, um pouco discutindo questões do futuro, para a gente pensar. A descrição e metadados está cada vez mais sendo atrelado à inteligência artificial, novamente, algoritmos. A Google tem sido uma das lideranças nessa área e a gente sabe que tem limites ainda em relação a isso. A Google criou, recentemente, tem a Google Net, que é uma experiência interessante, tem uma competição anual em cima de uma base de dados gigante para ver quem consegue ter um algoritmo que identifica melhor essas fotografias. Agora, claro, a gente entende que se eu estou olhando uma fotografia qualquer, por exemplo, um homem e um cachorro, ou uma mulher e um cachorro, um sistema pode descrever um homem e um cachorro, mas não descreve o que é. Entendeu? Pode ser uma foto do meu pai com um cachorro que ele amava tanto, etc. E um sistema não vai entender isso. Né? Hoje a gente não tem essa capacidade. Mas essas questões são evolutivas, né?
Porque se eu tenho todo esse universo de fotografias, claro que a gente não vai conseguir catalogar tudo isso que está sendo jogado nas redes. A gente vai partir para sistemas que vão usar algoritmos que têm também seus viés. Não posso deixar de citar isso, que é uma coisa que me incomoda, de certa forma, porque a Google, através do DeepMind, tem esse grupo chamado AlphaFold, e eu li uma matéria que foi esse ano, de um químico que tem pós-doutorado, um dos maiores especialistas em como proteína dobra. Não sei nem o que quer dizer isso, tá? Mas eu sei que saber como proteína dobra, ou poder prever como ela dobra, é super importante para a indústria farmacêutica, ou seja, né, dinheiro, né, tá certo? Então, quem descobrir isso, significa que no desenvolvimento de uma droga, ao invés de demorar 10 anos, pode reduzir isso para 1 ano, a pesquisa, porque você sabe botar no modelo como que as proteínas vão dobrar. Então, todo ano tem um concurso para ver quem que vai dobrar a proteína de forma melhor. Quem está trabalhando com isso fica maluco. E esse pesquisador estava super animado, porque ia ser em Cancún esse ano, e ele enviou a proposta dele, achando que ele tinha uma grande chance de ganhar o primeiro lugar. E daí ele escreve que o dia antes de ir, saiu o resultado, e quem ganhou foi a AlphaFold da Google, que era uma empresa composta de ninguém da área de química, ninguém da área de biologia, mas sim de cientistas da informação e programadores que há 5 anos estavam trabalhando nisso. Ele trabalhava há mais de 30 nessa área. Eles juntaram, através de sistemas de inteligência artificial, toda a informação e compilaram e criaram uma solução que foi vencedora. E ele falou, e o pior não é que eles ganharam, é que todo mundo estava aqui. O deles estava muito aquém do que a gente poderia até pensar em fazer. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente questionar nessa questão, onde que entra, né, quando a gente pensa em preservação, a nossa relação com tudo que está sendo construído, em termos de informação. Então, para mim, é uma coisa que tem um misto de incomodar e tem um misto de ser também algo promissor. A gente tem que entender onde está o equilíbrio disso. A gente fala já em armazenamento em DNA. Eu acho que isso está cada vez melhor. Aqui tem o filme do Méliès, num festival de cinema. A gente tem esse tubo de ensaio. Esse filme foi digitalizado e nesse tubo de ensaio tem 1 milhão de cópias guardadas arquivadas em DNA. Tá? Isso já é possível, é relativamente caro, né, em termos de guarda, mas isso vai ficar uma coisa cada vez mais acessível, né, de guardar. Né? Você pode carregar seu acervo, tem que cuidar para não comer o acervo. Né? Mas você pode ter, sei lá, 700 teras num grama de DNA, né, guardar, não precisa de energia para isso. O DNA pode ser preservado sem climatização, sem, né, controle de umidade relativa do ar, etc., que é um grande problema energético que a gente vive, né, no consumo, falando em energia, né, no consumo de energia. A gente está tendo princípios de biologia e química produzindo conexões e possivelmente a gente vai criar sistemas computatorizados que trabalham com isso e talvez não seja mais digital, seja biológico, como nós. E para finalizar, eu gosto muito desse grupo da Nova Zelândia. Eles criaram um conceito chamado da Memory Waka, e a Nova Zelândia tem uma relação muito interessante com a cultura aborígene da região, né, os maoris, e com os maoris tem essa ideia do waka, e o waka é um barco, mas também ele tem um significado que leva a gente de um lugar para outro, né? Quer dizer, leva a nossa cultura de um lugar para outro, e dentro do waka tem um tipo de seria uma caixa onde todas as preciosidades estariam dentro, para também ir para frente, né? Dentro da cultura maori, esse conceito. Então, esse grupo trouxe essa questão da memória, né? O memory waka, quer dizer, o waka da memória. O que a gente quer botar, e o que eles falam de preciosidade não é ouro,
de repente, uma pena que é importante. São coisas que são intangíveis, quer dizer, tangíveis, mas que têm importância para a cultura, né? O que a gente quer botar no nosso Waka para botar para frente para as próximas gerações? Quer dizer, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos em termos do que a gente produziu, o que tem que ser preservado? Isso é uma decisão importante, né? O que as instituições vão... que a gente sabe que a gente não vai conseguir preservar tudo isso, né? Eu terminaria com essa imagem. Alguém já viu essa imagem? Sim? Saiu recentemente, né? Que eu acho que é uma imagem que é importante a gente pensar, quando a gente pensa em preservação digital. Essa imagem é os dados de clima do mundo de 1850 a 2018. Né? Obviamente, 1850 está aqui, né, gente? 2018 está lá. Isso são variações, quanto mais vermelho, aumento de temperatura global. Né? E, contrário ao que muitos governos acreditam, isso aqui são dados reais, né? De onde a gente está caminhando. Eu acho que a gente tem que levar isso também em consideração quando a gente pensa toda essa questão do uso energético, de onde a gente está indo enquanto sociedade. Obrigado. Nós vamos abrir novamente para perguntas. Há uma pergunta lá em cima, ok? Na realidade, vamos abrir para 2 perguntas, em função do nosso tempo, precisamos manter a dinâmica. E lembrando às pessoas do Facebook que estão nos assistindo, que também podem enviar suas perguntas por lá, que chegam até mim. Pois não? Pergunta? Bom dia, meu nome é Vanessa, falo da Memória da Eletricidade. Eu gostaria de saber, depois dessa sua palestra, você deu vários aspectos, né, de como... da problemática que hoje em dia, preservar, né, o acervo digital. E eu gostaria de saber, com a sua experiência, como você faz essa preservação, tanto do acervo digital quanto do acervo físico, porque você é um fotógrafo renomado, então eu tenho esse interesse, né? Você está falando a nível pessoal? Pessoal, institucional. Institucional? Eu não estou, hoje não estou envolvido com nenhuma instituição, mas eu acho que a questão, por exemplo, quando eu trabalhei na Cinemateca, acho que é o último exemplo que eu posso falar, a gente tinha uma questão analógica, acho que bem resolvida, né? Os materiais eram todos documentados, eram catalogados, a gente tinha embalagens, acho que apropriadas dentro do possível, e eram guardados em condições climáticas também razoáveis, com controle. Não é fácil controlar isso, porque tem que estar monitorando sempre e trocando equipamento, porque também falha. Isso tem um custo, né, de manutenção que, no caso de cinema, é bastante caro, né, de manter temperaturas muito baixas e umidade também muito baixa. Então, a parte analógica, acho que algumas instituições estão conseguindo. A gente tem um problema no Brasil, infelizmente, a gente não tem, para muitas instituições, não tem climatização. A gente vive num país com temperaturas altas, umidade, a relativa do ar também, que gera fungo, né, quer dizer, acima de 60, o fungo adora, né, é propício, ele se procria, e isso torna muito difícil essa preservação. E a gente tem acervos, inclusive em São Paulo, que começaram a ter climatização no ano 2000. Né? Então, você tem a própria Cinemateca Brasileira deveria ter tido climatização antes, teria preservado muito mais o cinema brasileiro, porque muita coisa se perdeu, porque os filmes sofreram com a síndrome do vinagre, os acetatos, e foram se decompondo pela falta de climatização. Então, assim, essa questão analógica é mais ou menos resolvida. No caso da Cinemateca do digital, eu acho que a gente não tinha, acho que as poucas instituições hoje no Brasil estão, de fato, entrando num fluxo de preservação digital, porque preservação digital não é só fazer backup. Então, acho que a gente vive ainda um pouco nessa era de que, eu tenho todos os meus backups, tal, etc. Eu tenho backup aqui, ali, na nuvem, não sei o quê, eu estou fazendo tudo direitinho. É mais que isso, né? Então, preservação digital é uma coisa bem mais ampla do que essa questão só de fazer os backups. Então, acho que a gente está caminhando para pensar em fluxos um pouco mais sólidos de preservação digital, assim, em termos de instituições, né? Próxima pergunta, por favor. Bom dia, eu sou Alex, de novo aqui do Arquivo Nacional.
Tudo bom, Milagre? Tudo bom, Alex? São duas questões. A primeira questão que envolve um autor que eu pessoalmente gosto muito, tive o prazer de ouvi-lo aqui há uns anos atrás, que é o Andreas Huyssen, né, no livro Seduzidos pela Memória, que ele fala sobre o grande boom de memória e tal. E para além da questão de você entender que o esquecimento compõe o processo de memória e não é antagônico ao processo de memória, e daí a questão da seleção e, de fato, escolher o que preservar é também escolher o que descartar e vice-versa, é uma discussão necessária. Ele também fala sobre a possibilidade do esquecimento como não só constituinte como do processo de memória, mas uma amnésia causada pelo excesso de memória. Uhum. Que é como se você estiver num lugar, você pode ter dificuldade de enxergar se ele estiver pouco iluminado, mas se tiver muita luz, você também não enxerga nada, causando uma espécie de ofuscamento pela memória e tudo mais. Então, de fato, muito se produz, mas não é necessariamente uma política de seleção ou algo do tipo. Tem um outro livro chamado Delete, que eu não lembro exatamente o autor, que ele também traz a questão da necessidade da seleção, do descarte, de você entender melhor e selecionar melhor, opondo a questão do quantitativo pelo qualitativo. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão, como você vê essa questão da seleção, o uso dos algoritmos, o uso de inteligência artificial. Vem aí as humanidades digitais que cada vez mais bebem da questão do Big Data e tudo mais. O uso dos algoritmos não só para o descarte, mas para o próprio entendimento do que é a humanidade. Enfim. E a outra questão com relação a iniciativas institucionais... Mais de uma questão? Essa primeira questão já é bem curtinha, na verdade. Eu também percebo um movimento das instituições em prol da preservação digital. O próprio projeto N Digital, que é o projeto do Arquivo Nacional que eu coordeno, que é o Programa Permanente de Preservação Digital do Arquivo Nacional, ele é um programa que foi criado há quase 10 anos atrás. Nós estamos no 9º ano do programa em execução, vários projetos já se passaram e nós não temos ainda um repositório efetivo. Por quê? Porque, lembrando do projeto ERA, do NARA, um projeto que demorou mais de 10 anos, a um custo de mais de 200 milhões de dólares. Né? E falar nesse gasto aqui no Brasil é algo completamente insano. Mas ainda assim, a gente sempre esbarra na premissa de que preservação digital é, acima de tudo, dinheiro. Não é só, né? Quer não, dizer, o que dá força, não existe política pública sem dinheiro para sustentá-la. Eu acho que a própria Nancy McGovern usa um exemplo interessante de um banco, um banquinho de 3 pés, né? E todo mundo já tentou, se tem um pé num banco que está quebrado, você não consegue sentar, né? Esse banquinho de 3, né, pés. E ela faz uma analogia de que tem que ter dinheiro, que é um dos pés, ver se eu vou lembrar. Tem que ter gente, né, tá certo? E tem que ter infraestrutura. Quer dizer, você tem que construir essa infraestrutura, mas tem que ter tudo isso junto. Então tem que ter gente, claro, as pessoas vão fazer isso acontecer, né? Enfim, mas só voltando à primeira questão, né, o Borges tem um texto famoso que é Funes, o Memorioso, que ele, claro, a gente entende isso, né? Se você tem que falar hoje tudo que aconteceu ontem, e você lembra de tudo, sua vida seria uma loucura, porque como que você pode viver hoje se você está lembrando de absolutamente minuto por minuto de ontem? Então, tem um processo natural que a gente tem que ir esquecendo das coisas, e com certeza, a própria Susan Sontag já falava, em Ensaios sobre Fotografia, ela cita uma coisa legal dos japoneses que vêm para a Europa, tiram um monte de fotografia para depois, quando voltaram em casa, ver o que eles foram ver, né? Quer dizer, eles não viram o que eles estavam vendo, estavam fotografando, e vão ver o que eles viram em casa depois, e provavelmente não vão ver, porque eles vão estar fazendo outras coisas. Então você gera esse esquecimento, né? Essa ideia de produzir um monte de conhecimento, né? Tem essa ideia de você pode comprar um negócio que você grava programas de TV para você assistir depois. Aí você grava um monte de programas de TV que você não vai assistir depois, né? Porque você está fazendo outras coisas. Então, assim, e nunca mais vai assistir isso, né? Então, você vai gerar coisas que você não vai usar. A gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que a curadoria, não é o descarte, talvez aconteça naturalmente. Talvez seja mais importante concentrar na salvaguarda do que tem que ser salvo, né? Então, a gente tem que mirar, é um projeto consciente.
Então, como fotógrafo, me interessa muito em salvar certos materiais de gente que está produzindo coisa, que eu acho que é importante. Então, isso deveria ser meu alvo, né? De tentar resguardar isso. Acho que são coisas complexas, né? E aí um pouco isso que você falou do Arquivo Nacional, não é uma coisa que você implanta de uma para outra, é um processo. E acho que é isso, acho que todas as instituições estão vivendo isso, mas você tem que começar em algum lugar. E você vai construindo isso, acho que é um pouco essa a ideia. Bem, não temos mais tempo para perguntas, infelizmente. Miller, gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado, Muito obrigado. gente, pela atenção. Obrigado.